Gente, boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês e o fim de semana de vocês. E todos aqueles que vão receber a palavra de Deus, né? Que vocês recebam cura, libertação e que Deus abençoe cada um de vocês, né? Quem crê na palavra de Deus, né? Amém, glória a Deus. Nós temos que crer e confiar. Aqui em Josué nós vemos que Josué deve confiar completamente em Deus para que Deus pudesse agir e fez com que maravilhas no meio do povo de Israel. E fez o Josué ser um líder reconhecido pelo povo também, porque ele substituiu Moisés, né? Então a gente vê que então aqui eu vou voltar no Ai, que ele lembra que eles perderam em Ai, acho que foi na quarta-feira eles perderam em Ai por causa da traição de Acã, que não era para ele pegar despojo nenhum, nem ouro, nada. Que o Senhor não tinha autorizado. E Acã desobedeceu a Deus e levou o ouro para o acampamento e escondeu. E foi isso que foi a derrota do povo de Israel. Eles perderam a guerra contra Ai. Isso fez com que depois da vitória agora de Jericó, né? Que o Senhor deu depois da vitória de Jericó, e depois aí, quando eles foram invadir Ai, eles perderam. E José ficou desencorajado, né? Porque por causa depois daquela acontecimento que aconteceu com Acã, né? Que ele traiu, né? O Deus, né? Ele se apossou daquilo que Deus não tinha autorizado. Já agora, Deus, a segunda vez o Senhor fala com Josué e fala para ele não ter medo e não desanimar, porque o Senhor ia entregar Ai na mão dele, né? Na mão de Josué e o povo de Israel. O Senhor falou para Josué, né? O Senhor voltou a animar Josué de novo, a segunda vez, olha só. E aí ele falou para ele escolher o melhor homem de guerra, os melhores homens de guerra. E aí Deus deu uma estratégia para Josué. O Senhor falou para Josué, e Josué passou a instrução pelo povo, todas as instruções que o Senhor deu para Josué tinha que seguir a risca, tudo, né? Para que eles fossem vitoriosos, porque Deus falou que ia entregar Ai na mão de Josué e o povo de Israel. Então ele pegou 30 mil homens, fez com que eles fossem por detrás da cidade, acampassem a noite lá, ficassem lá atrás da cidade, detrás da cidade. E o outro povo, né, os outros foram com José em frente ao inimigo. Então, quando o povo de Ai viram o exército de Josué, assim que eles acamparam ali também próximo de Ai, bem próximo, eles foram atrás de Josué. Josué foi de encontro a eles, aí quando eles vieram contra Josué fugiu para o campo e para o deserto, a estratégia. Enquanto José fugia para o deserto, quando estava lá na frente, o Senhor também falou para Josué, para Josué pegar a lança que ele estava na mão, a espada, a lança, era para ele erguer, assim, para Ai, né? Quando ele ergueu para Ai, aí o povo que estava atrás da cidade invadiram Ai, queimaram e mataram o povo, né? Porque era o ordem do Senhor. Mataram, né? E aí, quando Josué continuou com a lança erguida, aí o Senhor Josué pegou e voltou-se, né? Ele voltou-se, né? Aliás, quando ele ergueu a lança, ele voltou-se contra o inimigo que vinha contra ele. Mas aí um deles lá, no meio deles, eles viram que estava saindo fumaça. Aí eles viram que Ai foi invadida. Aí Josué volta contra o inimigo, né? Aí mata todos eles, né? E aí o povo invade a cidade, o povo de Josué, o exército de Josué, mata todo mundo. Josué vai e volta para a cidade, mata todo mundo, né? Mata homens e mulheres, queima tudo, não sobra nada de Ai. Só sobrou cinza de Ai. Nada, não, o Senhor falou para queimar tudo. Tudo. Só que o Senhor recomendou só que eles podiam se apossar do despojo, dos animais. Então o Senhor, dessa vez, o Senhor autorizou eles a apossarem, né? Do rebanho deles tudo. Então foi ordem de Deus. Então na primeira vez o Senhor não tinha autorizado em Jericó, né? Por isso que houve a ira de Deus sobre Israel, né? Por causa de todos tiveram consequências, né? Israel teve consequências, né? Por causa de um. E agora não, Deus autorizou. E aí botou fogo lá, tudo. Aí depois trouxeram o rei a Josué, né? E Josué, morreu no fio da espada de Josué, depois ficou pendurado lá a tarde inteira, e depois colocaram na beira do caminho um vale cheio de pedra, né? E depois Josué ensinou o povo a fazer sacrifício a Deus, oração de graças a Deus, né? Tudo para o Senhor, tudo na lei de Moisés, tudo que conforme Moisés tinha ensinado, teve que passar tudo para o povo, né? A bênçãos e as maldições, tudo certinho para o povo. Então, o que nós aprendemos aqui com Josué? Nós vimos que Deus está presente o tempo todo na nossa vida, né? Falta o quê? Confiar no Senhor. Então, hoje sabemos também que nesse episódio do Josué, a gente vê muito que
Lá em Josué, primeiro capítulo, fala que Deus fala para ele também não ter medo, ser forte e corajoso. Por quê? Lá ele estava desanimado por causa da morte de Moisés. Agora ele estava desanimado por causa da derrota em Ai devido à traição de Acã, né? Que se apossou daquilo que Deus não tinha autorizado. E Deus encorajou Josué de novo, ele animou Josué de novo. Como muitas vezes na vida a gente passa por lutas e dificuldades que a gente perde o ânimo, né? A gente perde o rumo, a gente perde a vontade, porque a gente fracassou, não era aquilo que nós esperava, né? Não deu certo aquilo que nós planejou, né? Houve uma situação difícil, uma doença, um acidente, um relacionamento que termina de repente, e aí a gente fica desanimado. Por que aconteceu? Claro que pode ter havido uma desobediência de alguém, né? Para que acontecesse. Também muitas vezes também o próprio Deus também nos testa a nossa fé. Mas o que quer focar aqui, nós temos que entender, é que Deus está falando sobre ânimo, né? Então ele, mesmo diante de tudo que ele aconteceu, né? Daquela coisa da traição de Acã, ele estava desanimado, né? Porque ele achava que o povo, ele estava assim um pouco inseguro, Josué, né? Mas o Senhor foi e animou ele, para ele confiar em Deus, para ele se animar que Deus ia dar estratégia para ele vencer Ai, porque Deus ia entregar Ai na mão dele. Então Deus está falando para mim e para você, que aquilo que você quer, ele vai entregar na sua mão a partir do momento que você confiar. Tem que descansar. Se você está precisando de cura, ele vai te curar. Se está precisando de livramento, ele vai te livrar. Está precisando de uma bênção de Deus, um projeto para dar certo, um relacionamento, um casamento, vai dar certo, confia em Deus. É só descansar e confiar no Senhor e seguir, sim, a palavra de Deus, as instruções de Deus. Ela nos ensina, nos dá direções, caminhos para nós seguir. E o Senhor nos coloca objetivos para nós alcançar. Gente, sozinha nós não conseguimos nada, se não fosse Deus que nos ajuda. A presença de Deus tem que estar constante na nossa vida. Nós temos que pedir a Ele para nos dar estratégia, instruções para que nós possamos alcançar aquilo que queremos. Sem Deus nós não conseguimos nada. E se nós fazemos as coisas sem Deus, vai dar errado lá na frente, né? Porque Deus, Ele sabe o que faz. Ele sabe melhor para nós. Às vezes a gente faz as coisas do nosso jeito, às vezes não é aquilo que Deus queria que fosse. Vai dar errado lá na frente. Aí você vai se reclamar e falar, por que aconteceu? Aí eu investi em um lugar, no negócio. Muita gente fala assim, né? Nossa, eu investi tanto naquilo, não deu certo. Porque você não consultou a Deus, né? Não orou a Deus, porque aquilo era a vontade de Deus na sua vida. Então vocês confiar no Senhor. É muito importante essa passagem. Josué confiou e Deus encorajou. Josué continua que a cidade de Ai vai ser tua, do povo de Israel. Eu vou dar aí nas suas mãos, o Senhor falou para Josué. E Deus deu estratégia para cercar o inimigo, cercar a cidade, né? Por detrás da cidade, e eles iam de frente ao inimigo, né? Aí eles vieram contra Josué, Josué correu para o deserto, né? E aí foi aí que eles invadiram. Depois Josué levanta a lança, e Josué só baixou a lança enquanto Ai tivesse todos mortos. Tinha que estar todos mortos para Josué abaixar a lança, o braço dele. Enquanto Ai tivesse tudo destruída, tudo morto, tudo pegado fogo. Deus mandou queimar tudo, ficou só cinza, né? Então, como é importante confiar. E depois também você vê que o Acã, ele se apossou do ouro lá de Jericó, e não era. Ele desobedeceu a Deus. A desobediência a Deus faz com que a ira de Deus venha sobre nós. E o pecado vem, né? Quer dizer, nós estamos no pecado, perdão. Nós estamos no pecado. E aí as coisas que nós queremos não acontecem, né? Aí o que acontece? Nós perdemos a guerra. Aí aquilo que você está sonhando tanto, você vai perder porque você não confiou, ou alguém do seu meio desobedeceu a Deus. As consequências são sérias, né, para nós, né? Quando nós desobedecemos a Deus, leva até a morte ou até a perda da alma. Tem que nos orar a Deus, pedir misericórdia de nós quando nós erramos, fizemos alguma coisa de errado para Deus. É séria essa palavra, viu? E mais, Deus está falando tremendamente conosco. Então, ele sabe que nós vê também a soberania de Deus o tempo todo, né? No deserto, o Senhor está sempre presente na vida do Josué, assim como todos os servos, os discípulos na Bíblia, né? Deus está presente na nossa vida. É que nós, sabe o que? Nós deixamos de olhar para Deus e olhar para as coisas do mundo. A gente se contenta, se alimenta com as coisas mentirosas e enganosas desse mundo que vai ficar aqui na terra, né? Nós temos que se alimentar da palavra de Deus, o próprio Deus nos sustentar, nos fortalece, né? E como é importante, você vê que Deus é soberano em tudo que Ele faz. E Ele mostra a soberania para o homem. Então, quando o homem ouve as instruções de Deus, com certeza tudo vai dar mais certo.
E mesmo que não dê certo, que na cabeça não era aquilo, ai, não deu certo, eu confiei, não. Às vezes o errado que Deus faz pode dar certo na frente. Ele tem a maneira de trabalhar, você só confiar e descansar nele, amém? E o mais interessante é que Deus, ele está sempre presente na vida de nós. Você vê que Josué estava ali presente, o Senhor. Ele queria sempre o melhor para o povo de Israel. Ele tirou o povo do Egito, assim como nós também. Acho que Deus não quer o nosso melhor? Claro que Ele quer. Ele fala que aquele que ouvir a palavra dele, obedecer os mandamentos ali, você vai comer o melhor. Você quer o melhor dessa terra? Você vai ser um povo abençoado por Deus, né? Assim como Abrão, né? Que ouviu o Senhor, um filho obediente a Deus. E Abrão foi o pai das nações, né? Se Deus abençoou, ele era muito poderoso, rico Abrão, né? E a família toda dele, né? Teve prosperidade, né? Uma família abençoada por Deus. Então vamos confiar e descansar no Senhor, como Deus é bom na nossa vida, né? E como a gente sabe que quando a gente comete pecado, erro, ou a gente desobedece a Deus, a ira de Deus vem sobre nós, né? No caso de Acã, ele foi até morto, né? Porque a desobediência, né? Quer dizer, você desobedece o pai, é como se você ignorasse a lei de Deus. E a lei de Deus não é para ser ignorada. Ele fala que anda debaixo da minha lei, da minha palavra. Você terá uma vida próspera, abençoada por Deus. Ele vai estar presente no momento que você está na sua vida. Ele vai te sustentar, te fortalecer, ele vai te guiar. Ele vai deixar que o inimigo te toque, não. Mas quando a gente desobedece a Deus, o Deus permite, né? Que o inimigo até nos toque, né? Porque nós desobedecemos o Senhor, né? Então nós temos que confiar em quem? No Senhor, na palavra de Deus, no próprio Deus vivo que nos está nos instruindo, nos falando com nós agora, né? Nós temos guerras para vencer. Deus vai nos dar estratégia para vencer as situações, as lutas que nós estamos passando. Todos estamos passando por lutas. Mas para nós vencermos, só com Deus somos mais do que vencedores, né? Para nós vencer as nossas guerras interiores ou guerras que nós estamos enfrentando, dificuldades, né? É só Deus para entrar ali e agir. Mas nós, para Deus agir na nossa vida, nós temos que ouvir o Senhor. Não tem como Deus entrar na minha vida, na tua vida, se você ignora a palavra de Deus. Não tem como. A palavra de Deus nos dá direcionamento. E a mais ainda, ele teve um posicionamento, José. A partir do momento que Deus falou para ele, ele foi lá e se posicionou diante do povo de Israel e deu as coordenadas, né? Na verdade, as coordenadas, porque Deus dá ordem, né? As coordenadas, as metas, tudo certinho, a estratégia para conseguir atingir o alvo, o objetivo que Deus tinha falado. Como é bom confiar no Senhor, viu? O que aconteceu? Foi vitorioso Israel de novo. E não só foram essas cidades, esses reinados, foram vários que o Senhor fez do Joé ganhar vários reinados, várias guerras, porque o Senhor estava presente o tempo todo. Deus está presente na nossa vida. Então Ele vai fazer que nós sejamos vencedores nele. É só com Ele que nós vamos ser vencedores. Fora dele não temos como ser vencedores, né? Então, se confiar no Senhor, então Deus mostra que Ele, com Deus, somos mais do que vencedores. Então, às vezes você está desanimado porque não deu certo na primeira vez, a tentativa que você fez no concurso, ou você fez uma entrevista de emprego, ou você tentou um relacionamento também que não deu certo, ou alguma coisa que você queria fazer e não deu certo. Deus está falando para você não desanimar, não. Você continua fazendo, porque vai chegar a hora que você vai conseguir, né? Não desista, não. Deus encorajou Josué porque ele perdeu a primeira tentativa que for entrar em Ai por causa do pecado. Às vezes a desobediência. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, né? Então, ele fala assim, buscar em primeiro o reino de Deus todas as coisas serão acrescentadas. Então Deus sabe que você e eu precisa. É só confiar no Senhor, né? O que adivinha virá e não tardará. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Então confia no Senhor. Então, ele no primeiro capítulo de Josué, lá no primeiro capítulo, ele falou para Josué, seja forte, corajoso e não tema, que ele estaria com ele. E agora o Senhor também estava com ele. Na segunda vez, ele também falou para Josué, para ele não desanimar, ser corajoso, né? Que ele estaria com ele também, que ele ia entregar na mão dele. Então nós temos que confiar no Senhor, que Deus vai entregar aquilo que nós queremos na nossa mão. A vitória vai vir em nome de Jesus. Estamos só aqui querendo o Senhor. Que palavra, né? Ainda tem pessoas que ignoram a palavra de Deus. Como é lindo essa passagem. Como a gente sente a presença de Deus quando a gente lê a Bíblia.
é maravilhoso, né? Eu peço tudo de vida, Deus me ajuda, eu quero ler mais, eu quero aprender mais, eu quero que o Senhor me ajude a ter mais vontade e tempo, porque minha vida é muito corrida aqui, é muita coisa, mas eu quero ter disposição para orar, ter disposição para ler, meditar, né? E eu fico pensando, assim, às vezes eu tô sonhando, ultimamente eu tô sonhando tanto, cara, tô sonhando que eu tô ali vendo as cenas, sentindo como maravilhoso, né? Como Deus é lindo, maravilhoso, esplêndido, né? Não tô falando só para as coisas que Ele vai nos dar, não. Assim, você pensa nas coisas materiais, não é o poder dele, né? A graça dele, a misericórdia, como Ele nos ama. Se você vê nessa passagem como Ele ama nós humanos, né? Ele deu a vida por nós. Ele nos ama de uma maneira que Ele tem zelo por nós. O que Ele quer de mim e de você só? É para confiar nele, descansar nele e ouvir a palavra e andar debaixo dos mandamentos da lei de Deus. Porque o que o mundo está assim? A rebeldia, sabe? A iniquidade se espalha no canto da terra, a devassidão, a fornicação, a prostituição, a corrupção. Por quê? Por causa que não ouve a palavra de Deus, né? É falta de ouvir o Senhor. Então o mundo está indo pro caos mesmo, né? Porque o mundo, o povo não ouve, vive só para as coisas do mundo. Se tem festa, vai. Ai, se tem 3, 5 dias de pulando de carnaval, vai. Se for festa, vai. Se não sei, é só festa, festa, bebida, festa, farra, mulher. Só isso que o povo pensa. O povo não pensa em buscar as coisas lá do alto de Deus. Pensa em se alimentar carne. Gente, a carne vai ficar aqui. Vai virar pó, vai sumir, ó. Tem que alimentar a alma. A alma que nós precisamos alimentar, da presença do Senhor. Amém? Gente, eu desejo uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Olha, Deus é tremendo na nossa vida. A gente pode sentir a palavra dele assim, o que ele pode fazer na nossa vida, nós não podemos nem imaginar o que Deus vai fazer na nossa vida. É só confiar. Ele fala que se nós confiar nele, a gente vai ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Crer na palavra dele, nós vamos ver, não sabemos nem o que nos espera. Olhos não ouviram, né? Nem ouviram sequer ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? E confiar, descansar em Deus, porque Deus tem algo para nós e tem algo grande, viu? Não é coisa pequena não, viu? E Deus é Deus do sobrenatural. É o Deus que opera, que para nós é impossível, para ele tudo é possível. Então nós temos que crer, confiar e descansar no Senhor, amém? Tem aquela descansa, quem te prometeu garante, ele garante, viu? Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora, a glória. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Deus abençoe cada um de vocês que recebe a palavra de Deus. Creia. Eu acho assim que você creia, você tem que falar amém, glória a Deus, ali na sua casa, onde você estiver. Dê legalidade para a palavra de Deus, sabia? Quando você vai no meu canal lá no YouTube, você tem que pelo menos, se você crê na palavra do Senhor, dar uma curtidinha, clica no link lá, né? E comenta ou compartilha. Isso aí é crer na palavra de Deus. Não é duvidar do Senhor não, viu? Tira a incredulidade do teu coração, tira a pedra do teu coração, arranca essa pedra aí, que você vai ver que Deus vai operar na sua vida milagres que você nunca imaginou. Amém? Glória a Deus. Tenha uma boa noite, fique com Deus e a paz seja. Amém? Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A pessoa tá assim, ó. Aperta e vai. Até ele ficar. Não vai o vídeo? Ai, meu Deus, vai.